Bom dia, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Palavras Rema. Estamos começando aí mais uma jornada. Glória de Deus, estamos aqui reunidos e com certeza Ele está no meio de nós. Obrigado a todos e a todas por estarem aqui e aqueles que estão escutando nesse momento. Que Deus abençoe também o seu dia, sua vida e que possamos sim ser justos, felizes. E é o tema de hoje. Os justos são felizes. Sim, mas antes de avançarmos para a leitura do tema de hoje, apenas recapitulando o que nós vimos ontem, que nós falamos ontem sobre o domínio próprio, é permitir que Deus governe nossas emoções, nossas palavras e nossas atitudes. Sim. E o tema de hoje, os justos são felizes. A leitura vai passar por Provérbios 28 a 31 e nos mostra que a verdadeira felicidade nasce do temor do Senhor e dá uma vida alinhada com seus princípios. E o temor aqui não é medo, nós vamos aprender isso. A pergunta que vamos carregar hoje, ela é simples, como temos buscado trazer aí para compartilhar com vocês. Tenho buscado felicidade em coisas externas ou em uma vida íntima com Deus? É uma pergunta para reflexão e vamos preparar o nosso coração para a nossa oração de abertura. Estamos aí no 166º dia. Aleluia. Que possamos seguir em frente. Sabemos que a constância ela é necessária, mas sabemos que todos os dias nós temos que sim agradecer ao Pai por ter nos acordado e ter nos despertado aí. No caso, agora somos nós que temos que despertar para receber a palavra dele. E a palavra dele começa exatamente pela oração de abertura, agradecendo esse momento. Estamos aqui reunidos. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos e agradecer mais uma oportunidade. Pai amado, grandioso, bondoso, toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Eu venho em nome do teu filho amado Jesus. Obrigado por começarmos estes dias reconhecendo que a verdadeira felicidade vem de ti, Senhor. Obrigado pela vida, pela tua palavra, por mais uma manhã em que podemos aprender contigo. Ensina-nos a viver no temor do Senhor, que nosso coração tenha reverência, respeito e alegria em te obedecer. Livra-nos de buscar felicidades apenas em coisas externas, que bens, reconhecimento ou circunstâncias não ocupam o teu lugar em nossa alma. Forma em nós uma vida justa, Senhor, uma vida mansa e sábia, e que nossas atitudes revelem o amor, santidade e serviço ao próximo. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Importante a oração de abertura, principalmente para que nós possamos fortalecer, para que nenhuma distração, nenhum sono, nenhum cansaço possa atrapalhar esse momento de estarmos aqui recebendo a palavra do Senhor. Vamos começando fazendo a leitura do contexto. É importante ter a visão ampla, a visão, vamos dizer assim, ampliada mesmo, daquilo que nós vamos receber. E eu começo trazendo que o Provérbios 28 a 31 continua trazendo ensinos para uma vida santa e justa. E realmente, é sabedoria para viver bem diante de Deus e das pessoas também. Por isso, o texto afirma que feliz é quem vive no temor do Senhor. E temor aqui, pessoal, não é medo, não é medo de Deus, mas sim respeito, reverência e desejo de agradá-lo. Por isso que a leitura contrasta justos e perversos, mostrando os frutos bem diferentes. Nesse caso, o justo caminha com confiança e o perverso perde a paz. A verdadeira felicidade nasce de uma vida alinhada com Deus. Que maravilha! A verdadeira felicidade nasce de uma vida alinhada com Deus. Por isso que devemos guardar no dia de hoje: feliz é quem teme ao Senhor e vive com reverência. Sim, respeitar Deus é o caminho de vida. Felicidade verdadeira não depende apenas de coisas externas. Isso nós vamos ter a certeza, porque o que vem de fora ajuda, mas não sustenta a nossa alma.
O justo vive com confiança, com mansidão, sabedoria e paz. Esses frutos têm valor eterno. E por último, em Jesus somos alcançados pelo amor, que nos torna verdadeiramente felizes. E essa palavra feliz nós vamos ver e escutar muitas vezes. Por isso que nós vamos começar a leitura do nosso devocional no primeiro bloco, que tem um título: Feliz é quem teme ao Senhor. Então vamos lá. A leitura bíblica de hoje continua trazendo vários ensinamentos úteis para vivermos uma vida santa e justa, baseada no temor do Senhor. Em Provérbios 28, 14, afirma que o homem constante no temor do Senhor é feliz. O conceito de temor aqui não diz respeito a ter medo de Deus, mas significa um profundo respeito e reverência ao Pai. Significa maravilhar-se e reconhecer sua grandeza e santidade. Mais um texto simples, um texto claro, principalmente para termos a certeza absoluta de quando nós falamos de temer a Deus, ele tem uma conotação totalmente diferente do temer igual a medo. Aqui realmente é reverência, reverência, respeito e principalmente gratidão por tudo aquilo que o Senhor já nos entrega e nos direciona todos os dias. Provérbios ensina que o homem constante no temor do Senhor é feliz. É feliz. A felicidade bíblica começa no lugar certo. E aonde é o lugar certo, Sandro? Diante de Deus. Esse é o lugar certo. Temor não é medo, mas respeito profundo e reverência ao Deus Pai. É viver lembrando que Deus é santo, bom e digno de obediência. E se nós falamos de obediência, quem teme ao Senhor reconhece sua grandeza e santidade. E nesse caso, esse coração não trata, ou melhor, nosso coração não trata Deus de qualquer jeito. Exatamente isso. Reconhecendo a sua grandeza e santidade, nosso coração não trata o Senhor de qualquer jeito. A felicidade do justo começa com o quê? Começa com o coração rendido a Deus. E trazendo para o nosso dia a dia, antes de buscar alegria em coisas, precisamos buscar estar bem diante do Senhor. E estar bem diante do Senhor é o quê? É refletirmos sobre os nossos pensamentos, as nossas posturas, as nossas atitudes, porque é através dessa reflexão que vamos sim ajustar mediante a direção que temos recebido. Por isso, no primeiro quadro aqui, que nós vamos falar sobre o confronto, principalmente olhando as nossas posturas, ela vou tentar trazer para vocês de uma forma simples e prática. Postura errada. Postura errada é viver sem reverência, como se Deus fosse apenas uma ideia distante. Eu tenho colocado também, compartilhado com vocês, que no passado recente, porque estou buscando o conhecimento e o entendimento há pelo menos uns 4 anos e meio, quase 5 anos, eu conheci o Deus realmente do falar. Hoje, com a glória dele, eu conheço o Deus do caminhar. Por isso que a postura certa é o quê? Caminhar no temor do Senhor, com respeito e obediência. Aleluia. Que possamos trazer, nesse caso, o exemplo que eu vou compartilhar com vocês, para que possamos refletir, sim, sobre as nossas posturas. Um exemplo que eu trago aqui é o quê? Tomar decisões sem considerar se aquilo agrada a Deus. Nós já falamos algumas vezes aqui no nosso devocional sobre essa questão das decisões serem tomadas sem ser compartilhada com Deus. Às vezes a gente decide rápido, mas esquece de perguntar ao Pai. Por isso que possamos refletir sobre essa nossa postura. Porque a postura certa diria simplesmente isso: Senhor, quero viver de modo que te agrade. E como viver do modo que agrada ao Senhor? Essa pergunta que eu vou compartilhar com vocês tem uma resposta também simples. A pergunta é: tenho vivido com reverência diante do Senhor? É um momento de refletir. E reflexão também nos leva a buscar a verdadeira felicidade. Mais uma vez, o feliz está aí no nosso bloco. E o segundo bloco vai falar do quê?
a verdadeira felicidade. E que felicidade estarmos aqui logo pela manhã, recebendo a direção do Pai. É maravilhoso quando nós entendemos que essa direção, ela é principalmente a constância que nós estamos vivendo, mas a gratidão mesmo de termos sido acordado pelo Pai. Então vamos ler a verdadeira felicidade. Vamos fazer a leitura agora do segundo bloco. Mas como podemos obter a felicidade? Algumas pessoas associam a felicidade à conquista de bens materiais, sucesso ou relevância social. Outras pensam que felicidade está ligada à paz mental e à gratidão. Todas essas coisas são importantes para o ser humano, mas tudo isso apenas é possível se formos pessoas justas, isto é, pessoas que abandonam o pecado, se aproximam de Deus, vivem uma vida de amor ao próximo e de santidade, servindo aos outros e tratando-os com honra. Também uma, vamos dizer assim, uma escrita simples, clara, que facilita até a nossa análise aqui para compartilhar com vocês. Primeiro, realmente muitas pessoas associam felicidades a bens, sucesso ou reconhecimento. Inclusive, posso falar comigo que eu tinha essa, esse entendimento. Mas Deus é tão maravilhoso que, apesar de muita gente ter esse entendimento, nós passamos a grande parte da nossa vida correndo atrás da felicidade. Então, apesar de estarmos associando a felicidade a bem, sucesso, reconhecimento, muita gente passa a vida inteira correndo atrás disso. Por isso que essas coisas podem sim ser importantes para nós seres humanos, mas não sustentam a nossa alma. Elas ajudam por fora, mas não curam o vazio por dentro. Por quê? A felicidade verdadeira nasce de uma vida justa e próxima a Deus. E que alegria quando nós temos a comunhão com o Pai. Por isso que essa é a verdadeira alegria, vem da comunhão com o Pai. Trazendo um outro exemplo, posso colocar que nenhum elemento externo é capaz de nos proporcionar felicidade completa. Isso estou afirmando. Por quê? Se nós trouxermos para o nosso dia a dia, analisando tudo aquilo que faz parte dos dias atuais, Deus, se Deus não estiver no centro da nossa vida, até as conquistas podem continuar deixando o coração inquieto. Quantas vezes nós nos deparamos com um ganho, vamos dizer assim, e nós não se sentimos satisfeitos por aquilo. Parece que aquilo aconteceu, mas queríamos mais. Então, é dentro dessa ótica que eu estou colocando, que até as conquistas podem continuar deixando o nosso coração inquieto, porque nós não estamos satisfeitos. E nós não estamos satisfeitos porque Deus não está no centro da nossa vida. Quando Deus estiver no centro da nossa vida, com certeza tudo aquilo que nós recebemos, que vem do Senhor, vai nos deixar com a felicidade plena. Por isso que vamos fazer essa análise com a reflexão sobre esse bloco. E esse bloco vai nos colocar sobre o quê? Onde colocamos nossa expectativa? Então vamos lá. Nossa expectativa está de que forma? O nosso pensamento é errado. Serei feliz quando conquistar mais alguma coisa. Esse é um pensamento, na minha visão, errado. O pensamento certo é: minha verdadeira alegria nasce da comunhão com Deus. Sim, e vou trazer um exemplo para deixar mais simples o nosso entendimento. Achar que só terei paz quando tudo estiver perfeito. Nesse caso, cá entre nós, né? Se esperamos tudo ficar perfeito, com certeza o nosso cafezinho vai esfriar e a vida vai passar. Porque perfeição não existe nesse mundo. Então não vamos deixar nosso cafezinho esfriar. Nesse caso, a postura certa diria o quê? Simplesmente: Senhor, minha felicidade está em ti. É uma frase simples, pequena, mas com tamanho imenso. E a pergunta de confronto é: olha a pergunta também muito simples que eu compartilhando aqui com vocês. Onde tenho procurado minha felicidade? É uma pergunta realmente simples,
mas ela dá um contexto imenso, exatamente para que possamos refletir. E onde está a nossa, onde nós estamos procurando a nossa felicidade? E a nossa felicidade agora nós vamos entrar no bloco 3. E olha, o terceiro bloco, ele vai falar de algo que todos nós buscamos todos os dias. É que através das nossas posturas, das nossas atitudes, possamos gerar frutos. E aqui vamos falar dos frutos do justo. Sim, os frutos do justo. Então vamos fazer a leitura. Em muitas passagens dos capítulos lidos, justos e perversos são contrastado, e os benefícios que os justos obtêm são extraordinários. Além de ser feliz, o justo não tem medo, mas é confiante. Quando triunfa, há alegria, é fiel e será favorecido com bênçãos. É sábio e reprime a ira. Age com sabedoria para educar os filhos, como também para evitar conflitos e viver de forma tranquila. Como consequência, são inúmeras as recompensas do justo: confiança, alegria, favor de Deus, mansidão, sabedoria, paz e tranquilidade. São elementos preciosos para vivermos uma vida bem estruturada. Nenhum elemento externo é capaz de nos proporcionar felicidade. Somente podemos obtê-la por meio de uma relação íntima com Deus e de uma vida alinhada com seus princípios. Esse, eu entendo, foi o maior bloco que nós lemos aí no nosso devocional, mas ele realmente ele foi mais extenso do que os habituais, mas ele traz algo muito simples também. Por isso que na nossa análise, o justo vive com confiança, não é dominado pelo medo. Ele sabe que Deus está com ele. O justo sabe que Deus está com ele. E quando eu falo dessa forma, eu coloco para vocês o seguinte: Deus age com sabedoria, mansidão e paz. A justiça aqui aparece no jeito de tratar as pessoas, tá? As pessoas, sim. E trazendo para uma outra ótica, principalmente olhando a vida do justo, a vida do justo produz o quê? Alegria, favor de Deus e tranquilidade. E nesse caso aqui, pessoal, mais uma vez repetindo, não estamos falando de ausência de luta. Não. Nós estamos comentando que da presença da direção do Senhor. Então, quando nós colocamos que a vida do justo produz alegria, favor de Deus e tranquilidade, não é ausência de luta, mas presença de direção. E com essa direção, que nós possamos ver o quê? Esses frutos são sinais de uma vida alinhada aos princípios do Senhor. E mais uma vez trazendo para o nosso dia a dia, justiça não é só uma palavra bonita. Ela aparece na forma como falamos. Ela aparece na forma como decidimos, servimos e tratamos o próximo. Então é exatamente isso. Justiça não é só uma palavra bonita. Por isso que nós temos que refletir ou fazer a reflexão sobre alguns pontos de vista que nós temos em relação a esse forma como nós colocamos aqui o fruto do justo. E como é que nós podemos refletir ou fazer a reflexão? Sobre os nossos pensamentos. E aqui o confronto é sobre fruto, realmente sobre fruto. Então vamos lá. Pensamento errado é o quê? Posso ser feliz vivendo de qualquer jeito. Isso não precisa nem entrar em muitos detalhes, porque a frase já realmente já conota aquilo que é o pensamento errado. Por sua vez, pensamento certo é quando a vida alinhada com Deus produz frutos de paz. E trazendo para o nosso dia a dia, vamos lá. Buscar alegria, mas manter, olha só, atitudes que roubam paz e machucam pessoas. É, não dá para plantar espinho e colher uma sombrinha boa, não. E a sombrinha aqui não é de guarda-chuva, é a sombra que vem dessa árvore que é a que estamos plantando. Então, que nós possamos refletir exatamente sobre esse ponto de vista aqui. Buscar alegria, mas manter atitudes que roubam paz e machucam pessoas? Jamais. Então, vamos ter a postura certa. E a postura certa diria o quê? Simplesmente isso. Senhor, alinha minha vida aos teus princípios.
não sei se vocês devem ter percebido que, normalmente, quando nós trazemos nesse quadro do confronto o que a postura certa faria ou diria, eu sempre procuro tratar é uma frase simples, mas com um impacto grande. Por isso a gente sabe que as grandes coisas não precisam ser grandes totalmente. Elas podem ser pequenas, mas com impacto grande. Por isso que nós temos que fazer uma reflexão sobre esse tipo de pergunta que eu vou compartilhar com vocês. Minha vida tem produzido frutos de justiça e paz? Vamos refletir. E a reflexão leva para onde? Agora estamos indo para o último bloco. E o último bloco vai trocar só a felicidade pela alegria. A alegria de sermos alcançados por Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. Você já agradeceu ao Pai hoje cedo pelo seu amor incondicional e imensurável, expresso no fato de ele ter enviado seu filho Jesus para nos redimir e nos tornar justos? Não perca a oportunidade de expressar sua gratidão a Deus, porque pelo sacrifício de Jesus somos os seres mais felizes desta terra. Oh, glória! Realmente, essa última parágrafa aqui resume toda a felicidade de sermos filhos de quem somos. Que Deus possa nos abençoar, não somente nessa leitura, mas nessa gratidão de sermos, sim, escolhidos por Ele e agradecemos por tudo aquilo que nós temos vivendo, mas que vamos viver ainda com base na direção. Por isso que vou compartilhar com vocês aqui que Deus expressou seu amor ao enviar Jesus para nos redimir. Esse é o maior presente que recebemos, com certeza. É algo que não tem nem como adicionar nenhuma palavra, porque é algo imenso. Não tem nem como buscar adjetivo para expressar o quanto nós temos que ser grato a Deus por ter enviado o filho dele para nos salvar. Por isso que pelo sacrifício de Cristo somos chamados à justiça. Não somos justos por aparência. O que eu quero compartilhar com vocês é que nós somos justos pela obra de Jesus e por uma vida entregue a Ele. E nesse caso, a gratidão de Deus fortalece a alegria do nosso coração. Quem lembra do amor de Deus encontra motivo para louvar, com certeza, com certeza. Se Deus está no centro da nossa vida, nós vamos ser felizes sempre, porque não existe algo melhor e maior do que ter a companhia do Pai em todos os momentos. Em Jesus encontramos a felicidade que o mundo não consegue entregar. E por que eu quis trazer dessa forma? Porque trazendo para o nosso dia a dia, hoje é uma boa oportunidade para agradecer ao Pai por Jesus e viver como alguém alcançado por esse amor. Por isso que nós temos que fazer essa reflexão. E reflexão no último bloco vai nos levar para onde? Das nossas atitudes. E a nossa atitude sobre o quê? Sobre gratidão. Então vamos lá. Atitude errada: esquecer o amor de Deus e viver só reclamando do que falta. Atitude certa: agradecer por Jesus e viver como alguém alcançado pela graça. E olha como esse exemplo traduz tudo aquilo que nós estamos lendo nesse momento. Focar apenas nos problemas e esquecer o cuidado de Deus. O problema sempre vai gritar, mas a graça sempre vai nos sustentar, como nos sustentou até esse momento. Por isso que temos que sim ter uma postura certa, e a postura certa diria: Pai, obrigado por Jesus e pelo teu amor por mim. Simples também. E com essa afirmação e essa gratidão, nós vamos para essa pergunta também com mais clareza. A pergunta é: tenho agradecido pelo amor de Deus revelado em Jesus? E eu tenho certeza que sim. Por isso que nós vamos fazer uma recapitulação daquilo que nós vimos agora nos 4 blocos. Aparentemente foi rápido, mas, como eu comentei, muitas vezes aquilo que é curto na nossa visão, ele tem um tamanho imenso na visão do Senhor. É que possamos ter recebido tudo isso que ele passou para nós. E o que ele passou para nós no dia de hoje? Primeiro,
No bloco um, nós vimos que feliz é quem teme ao Senhor. Já no bloco 2, aprendemos que felicidade, olha, felicidade verdadeira não depende de coisas externas. E já no bloco 3, lembramos que o justo produz frutos de paz e sabedoria. E para encerrar, agora no último, vimos que em Jesus encontramos a alegria que permanece eterna. E permanecendo eterno, tudo o que nós vimos aponta para uma verdade bem simples. Nenhum elemento externo é capaz de nos proporcionar a felicidade que nasce de uma vida com Deus. Eu tenho certeza absoluta que vocês também têm esse entendimento, porque estamos aqui recebendo a direção dele e como estamos felizes em estar aqui logo pela manhã recebendo essa direção. Por isso que para a mensagem para hoje, dia 7 de julho, eu trago para vocês o seguinte: os justos são felizes porque vivem no temor do Senhor, caminham com Deus e encontram em Jesus uma alegria que não depende da circunstância. Feliz, realmente, feliz é quem teme ao Senhor. Por isso, vamos guardar exatamente essa frase. Feliz é quem teme ao Senhor. Reverência a Deus é caminho de vida, sempre. Nenhum elemento externo sustenta a felicidade da nossa alma. Só Deus preenche o coração de verdade. Por isso que em Jesus encontramos alegria, justiça e gratidão. Pessoal, essa é a direção simples para hoje. Em Jesus encontramos alegria, justiça e gratidão. Que ele possa ser o centro não somente no dia de hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Porque Deus estando no centro da nossa vida, nós teremos alegria, justiça e gratidão. E mais uma vez, sendo grato, para que possamos praticar fazendo o quê? Uma oração simples. Mas a oração simples de quê? De gratidão por Jesus e escolha uma atitude justa para praticar hoje. E que você pode praticar, o que nós podemos praticar hoje. Primeiramente, vamos fazer essa oração simples de gratidão. Senhor, ensina-me a encontrar a minha felicidade em Ti e viver com temor, justiça e gratidão. Então, já que nós fizemos a oração simples, qual vai ser a nossa escolha para uma atitude justa para praticarmos hoje? Simplesmente pode ser uma palavra mansa. Uma palavra mansa. Pode ser uma decisão correta. E pode ser também um gesto de serviço ou um pedido de perdão. E isso, pessoal, não é difícil, porque nós temos Deus no centro da nossa vida. Por isso que, com certeza, após essa leitura, nós vamos ter essa clareza daquilo que nós temos que agradecer ao Senhor por estar aqui no meio de nós. E como podemos fazer isso? Agora vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo mais uma vez a todas que estão aí comigo e a todos que vão escutar ao longo dos dias. E não esqueçam de deixar seus comentários, porque isso nos ajuda a olhar se a forma como nós estamos compartilhando, se está adequada, se está simples, se está sendo prática. Porque o devocional é sim algo que nós temos que fazer diariamente, buscando uma reflexão sobre tudo aquilo que estamos fazendo e sobre tudo aquilo que nós não estamos fazendo. E só podemos praticar se entendermos. E para entender, a palavra tem que ser simples e prática. Por isso que estamos buscando trazer num formato que seja acessível a todos, que Deus possa me usar, me direcionar e me capacitar a fazer esse tipo de compartilhamento. Então vamos agradecer a Ele nesse momento mais uma vez por esses minutos que estivemos aqui reunidos. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá diariamente de buscar a Tua palavra. Reconhecemos sim, Pai, reconhecemos a Tua direção, reconhecemos o Teu amor, Teu carinho, mas que hoje possamos, primeiramente, agradecer tudo aquilo que já vivemos, Pai. Não reclamar daquilo que está faltando, porque se está faltando é porque não é necessário ainda nesse momento. Mas que possamos, sim, Pai, ser felizes, porque não existe amor maior do que o Senhor tem dado por nós, desde o nosso nascimento até a data de hoje. Quantas vezes o Senhor esteve ao nosso lado? Na verdade, o Senhor está sempre ao nosso lado. Nós é que não observamos a todo momento. Que a nossa felicidade do dia de hoje
é simplesmente pela presença do Senhor em nossa vida. Que ela possa ser refletida com as nossas posturas, com as nossas atitudes e os nossos pensamentos. E, por fim, pela nossa gratidão. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Até parece que foi curto, mas fato é, agradeço imensamente do coração às guerreiras da manhã. Obrigado por estarmos aqui unidos. Obrigado por estar dando sempre esse apoio, porque eu sempre comento, né, que o devocional é a direção que Deus está nos, vamos dizer, a direção que Deus está nos entregando. Que cada um de nós possamos receber essa direção do Pai e efetivá-la ao longo desse dia. E que mais uma vez possamos no final do dia falar: Deus, obrigado por essa oportunidade. Por isso que eu digo a vocês que tenha hoje, terça-feira, uma terça-feira abençoada, e amanhã, quarta-feira, estaremos aqui, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Fique com Deus, tá? Tchau, tchau.